Atos, capítulo 9, a partir do verso 36. Vai dizer a palavra de Deus que havia na cidade de Jope uma mulher chamada Tabita, ou Tabita, que em grego significa Dorcas, e ela era uma discípula. E além de ser discípula, ela praticava boas obras, ela dava esmola, sempre fazendo obras de caridade. Mas aí um dia Dorcas enfermou, ficou doente e ela veio a falecer. E aí as mulheres pegaram o corpo de Dorcas, lavaram o corpo de Dorcas e levaram para um quarto alto ou um quarto superior. E aí, sabendo disso, que Pedro estava em Lida, porque Lida ficava próximo da cidade de Jope, mandaram 2 homens ir lá falar com Pedro: Pedro, não se demore a vir. E Pedro logo veio. Quando Pedro chegou em Jope, viu as viúvas chorando muito, rodeando ali o corpo de Dorcas, e as viúvas começaram a mostrar os vestidos que Dorcas tinha feito. Então Pedro, já sabendo que Dorcas era discípula, sabendo também naquele momento da morte de Dorcas, que Dorcas tinha feito bem aquelas mulheres, na parte da costura, na parte do remendo, enfim, Dorcas, ela queria ajudar e ela ajudava, então por isso ela deixou um legado. E as mulheres choravam muito porque sentiam a morte de Dorcas, e elas sentiram muito e começaram a mostrar as vestes que Dorcas tinha feito para Pedro. E Pedro ficou sozinho no quarto com Dorcas, e Pedro ficou de joelho e orou ao Senhor. Pedro, ele volta para a mulher, para o corpo ali, o corpo sem vida, e fala assim: Tabita, levante-se. Ela vê o Pedro e ela vai se sentar. E depois que ela tá sentada, Pedro toma pela mão e coloca ela de pé e apresenta a ela as viúvas e as pessoas daquela região. Então todos creram ali no Senhor. Isso é muito bonito e fica para mim e para você. Nós temos que ser Dorcas nesse tempo presente. Dorcas fez total diferença com a agulha, com a simples agulha. Com uma simples atitude, Dorcas fez muitas coisas boas. De repente você pode fazer a diferença na vida de alguém fazendo uma ação social, levando para a igreja. Seja Dorcas na vida de alguém. O interessante é que a palavra vai dizer que ela morre, mas as mulheres não enterram ela. Dorcas morre e aí elas vão lavar o corpo de Dorcas e vão levar ao quarto superior. Sabe o que eu entendo com isso? Quando uma mulher chega do Espírito Santo, que pratica boas obras, que dá esmolas como Dorcas, ela está sujeita a se enfraquecer. Ela está sujeita a ficar triste e a morrer espiritualmente. Mas as mulheres, as outras mulheres, o corpo de oração, as senhoras, as viúvas da casa do Senhor, vão clamar por ela com pranto, porque está vendo que Dorcas está morrendo. E elas não enterram Dorcas, não dá Dorcas como assunto encerrado. Vão lavar. Elas vão lavar e vão colocar no quarto superior. Elas vão cuidar daquela mulher e vão levar ao quarto superior. O quarto superior é a igreja. Quando tiver alguém enfermo dentro da casa do Senhor, que você reconhece que essa mulher é cheia do Espírito Santo, que dá esmolas, que pratica boas obras, que ajuda o próximo, tu tá vendo que essa mulher tá morrendo, não deixe essa mulher morrer. E se ela morrer por algum motivo, a gente não sabe, que leva a pessoa de fato à decadência espiritual, pode ser uma dor, pode ser uma separação, uma traição e inúmeras coisas. E ela está ali morrendo, leva ela ao quarto superior. Chame o homem de Deus, como Pedro, para fazer imposição de mãos, para orar por ela, para que ela volte à vida. É no meio dos santos que Dorcas voltou à vida. Vai dizer a palavra que ela era discípula. Discípula de quem? Discípula do Senhor. Quando Pedro ora por ela, que ela volta à vida, ela se senta. Discípulo, para aprender, tem que ficar sentado. Igual Jesus, quando ele está ensinando a multidão, e aquela multidão está sentada, ouvindo Jesus. Discípulo faz isso, senta para ouvir. Depois está preparado, aí a igreja pega pela mão e apresenta para o trabalho. Ela tinha acabado de voltar à vida, então é necessário ela ver o que está acontecendo, ela ouvir, para depois voltar à prática de costurar novamente. Faça você a diferença como Dorcas. Ajude o próximo como Dorcas.